Estamos de volta com o programa Verdade e hoje eu estou conversando com a psicóloga doutora Clô Guilhermino. No bloco anterior, a senhora ia começando a fazer um comentário sobre o método HTP. A senhora pode fazer um comentário agora. Sobre uma pesquisa que fundamenta todo o trabalho, toda essa transformação que se consegue com o método HTP. A respeito de transformação no DNA. A pesquisa consistiu em muitos sujeitos, se retirava o sangue, o DNA, colocava no recipiente, num espaço. Em outro espaço estava o dono do DNA. Ao lado do dono do DNA, o pesquisador pedia para ele pensar em momentos tristes, ter pensamentos limitadores, situações de bloqueio. Do lado de lá, o DNA dele se alterava para pior e a imunologia ia para baixo. Se pedia para os sujeitos pensarem em terem uma recordação boa, fazerem um plano bom para o futuro, sentirem uma emoção boa, e o DNA se transformava para melhor e a imunologia subia. Essa pesquisa, os cientistas se chocaram com ela porque não esperavam um resultado de 100% em todos os casos e começaram a distanciar o DNA do sujeito. Chegaram até 8.000 quilômetros. O meu DNA é alterado pelos meus pensamentos e pelos meus sentimentos, a qualquer mudança em tempo real, até 8.000 quilômetros de distância. Bom, como o HTP vai transformar os pensamentos, os sentimentos, as possibilidades, a autoestima da pessoa, a saúde, vai ser alterada. A saúde física e mental, porque o DNA dela vai ser alterado. Lá atrás nós falamos também que a neurolinguística, ela dá uma classificação das características das pessoas. Quais são essas características? Auditiva, visual? O que são essas características? Quando o cérebro está processando visualmente, para processar visualmente, são necessárias algumas alterações físicas. É necessário que o corpo se coloque em uma certa tensão, que a espinha fique ereta, para que a respiração seja respiração alta, torácica, e o cérebro se coloca em velocidade 24, que é quando a gente liga os olhos e a imaginação. Ora, quando eu estou em postura ereta, com respiração alta, o que acontece? Acontece que a minha fala se torna mais rápida, mais aguda, mais alta. Acontece que meus movimentos se tornam mais rápidos, eu entro num ciclo de 24. Quase não escuto, quase não sinto, mas enxergo cocôzinho de mosca no lustre. Quando uma pessoa está no ciclo auditivo, um ciclo de ondas em torno de 20 por segundo, ela tem que ter um certo relaxamento corporal para que a respiração seja torácica e abdominal. Com respiração torácica e abdominal, a fala fica em ritmo médio, o timbre da voz fica médio, o ritmo fica médio, os movimentos em ritmo médio. E quando ela vai para a onda sinestésica, a linguagem sinestésica, a respiração desce para o abdômen. Respiração baixa, lenta e profunda, e o cérebro entra em ondas de 7 a 14 por segundo. Nessa onda, a voz se torna grave, lenta, se desprofunda, sedutora. É a voz dos sinestésicos. Falam lentamente, os movimentos são lentos, todo o funcionamento externo se lentifica. E, para o lado de dentro, quando uma pessoa funciona visualmente, essa pessoa tem valores, os valores dela são estética, ordem, limpeza, ela dá muito valor para isso. Quando a pessoa é auditiva, funciona preferentemente em ondas de 20, ela dá valor para a lógica, para as palavras, ela dá valor para a economia de tempo, de dinheiro, de energia, ela dá valor para a objetividade, para os resultados. Quando a pessoa é sinestésica, funciona em ondas sinestésicas, ela vai valorizar o conforto, o bem-estar, o comer, o beber, o sexo, a liberdade. E, dependendo das escolhas que uma pessoa faça, os valores determinam a escolha,
vão ser os resultados que ela vai obter na vida. Pegando todas essas características que a senhora acabou de falar, a gente pode utilizar para motivar as pessoas a desenvolver talentos e aumentar a produtividade? Eu posso utilizar as características que a senhora falou aí? Claro. Como é que se motiva um sinestésico? Como é que se motiva? Um sinestésico se motiva oferecendo, do lado externo, né? Do lado interno são mudanças mais profundas e que dependem dele. Mas do lado de fora, o que ele valoriza? Ele valoriza a liberdade, ele valoriza sexo, ele valoriza conforto, ele valoriza bem-estar. Como é que eu vou motivar? Eu vou motivar usando esses recursos. Por exemplo, se eu quero motivar um executivo desorganizado a ser organizado, que a vida dele vai ficar muito melhor, os resultados dele vão ser outros, não adianta eu dizer para ele que organização é fundamental, que organização, sem a organização ele não vai ter êxito. Para motivá-lo, eu tenho que apontar o conforto que a organização traz. Sabe, você procurar a sua chave do carro e saber onde está. Não perder aqueles 15 minutos estressado atrás da chave do carro, você saber onde estão os seus papéis, o conforto, o bem-estar. Utilizando os valores, nós fazemos o acesso à pessoa. Doutora, isso nos leva a dizer que a neurolinguística, ela, na verdade, ela se torna uma ciência, né? É uma ciência. E ela deveria ser utilizada pelas empresas para motivar os seus funcionários e os seus colaboradores? Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, e muito mais que isso até. Não só as empresas precisariam usar os conhecimentos, esses conhecimentos, Carrara, são dos últimos 10, 20 anos, neurociência, o funcionamento cerebral. E as empresas ainda não estão usando com toda... E nem as escolas, né? E nem as escolas, os nossos professores... não tem essas informações. As nossas crianças não são motivadas a aprender. Quando a criança está desmotivada, telespectador, o professor manda chamar você e diz que a criança tem problema de aprendizagem. A criança é rotulada de problema quando o problema é a comunicação do professor, quando o problema é a falta de recursos do professor para ensinar aquela criança. Porque um bom professor ensina muito bem para 80% dos alunos, no mínimo.